A graça e a paz do Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui de volta para compartilhar a palavra do Senhor. E neste dia nós queremos compartilhar a palavra na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 16. E o tema da mensagem é a inspiração, valor e utilidade das Santas Escrituras. Leiamos então a palavra do Senhor, o qual nos diz, a partir do versículo 14. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que Deus assim aplique a sua palavra em nosso coração e que nós possamos ter uma meditação para a glória de Deus. Então, queridos, no versículo 15, o apóstolo Paulo diz que Timóteo, desde a infância dele, de acordo com o costume judeus, o pai judeu deveria começar a instruir a criança na lei quando ela completasse 5 anos de idade. Continuando, Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, e Pedro também diz, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, ele diz que nenhuma profecia das Escrituras provém de particular elucidação. E no versículo 21, Pedro ainda diz, movidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo era a fonte da profecia, capacitando os profetas para falar, escrever como porta-vozes de Deus. Assim, as profecias das Escrituras são verdadeiras, confiáveis e autorizadas. Deus é tanto a fonte como o principal autor da Escritura. Apesar de ter sido escrita por autores humanos, ela é inspirada por Deus e revela o total peso de sua autoridade. João capítulo 1, versículo 14, ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito Filho de Deus, cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez carne. Se fez carne, isto é, tomou sobre si mesmo uma genuína e completa natureza humana, incluindo um corpo humano, cheio de graça e de verdade. Graça e verdade correspondem a termos que descrevem a aliança misericórdia de Deus. Muitas vezes, graças é traduzida como amor, benignidade ou misericórdia. Glória seja dada ao nome do Senhor. O Verbo que se fez carne manifestou plenamente o caráter de Deus como realizador e protetor da aliança. E vimos a sua glória. O Verbo é descrito na linguagem
da literatura mosaica. Sua glória é percebida do mesmo modo que a glória de Deus foi vista no deserto. Êxodo 16, de 1 a 10, 33, de 18 a 23. E também no tabernáculo, Êxodo 40, 34 e 35. E mais tarde no templo, 1 Reis 8, de 1 a 11. Também pode ser uma referência à transfiguração, uma vez que João foi uma testemunha desse fato. Mateus 17, de 1 a 5. Glória significa esplendor e maravilha, e num sentido secundário, honra, dignidade. O termo se aplica, acima de tudo, a Deus, o Criador e soberano do universo, diante de quem todas as pessoas se curvarão um dia. O escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, fala sobre o poder da palavra de Deus de penetrar no mais profundo ser da pessoa. Todas as coisas estão descobertas. Temos de prestar contas um dia. O autor adverte que, por causa da palavra de Deus, que é viva e eficaz, todas as pessoas, incluindo a igreja, irão enfrentar o julgamento final. Nada permanecerá encoberto. Louvado seja Deus. O capítulo 23 de Jeremias, a partir do versículo 29 ao 32, o Senhor fala a Jeremias: não é a minha palavra fogo e martelo que esmiuça a penha? E no versículo 30 ainda diz: eis que sou contra esses profetas que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. No versículo 31, ele continua dizendo: eis que eu sou contra esses profetas que pregam a sua própria palavra e afirmam. Ele disse, no versículo 32, continua dizendo: eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. No capítulo 1 de Jeremias, no versículo 11, ainda diz o Senhor ao profeta: porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Em Mateus 24, 35, o Senhor Jesus disse: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Em Lucas 10, 38 a 41, Maria demonstrou claramente a verdade que Jesus estava ensinando. Adorá-lo é o mais importante. Que Deus assim aplique a sua palavra em nosso coração. Querido Deus e Pai, que esta palavra venha abrir os nossos olhos e os olhos de todos quantos estão ouvindo neste momento, e que ela venha trazer edificação e pureza aos nossos corações, em nome do Senhor. Amém.